Agora, entrando um pouquinho nos nossos acordos internacionais, conta um pouquinho para a gente, doutor, o que nós temos em matéria de patente em relação a tratados, né, acordos, o que o Brasil é signatário, onde nós estamos aí frente aos outros países em matéria de patente internacional. Muito interessante a sua pergunta, doutora Fernanda. Quando a gente fala de direito internacional da propriedade intelectual, nós temos alguns marcos normativos, alguns tratados que nos ajudam a entender a trajetória do Brasil em relação aos outros países. No final do século XIX, o grande marco é a Convenção da União de Paris, também conhecida como CUP. Essa convenção de Paris, ela trata sobre o que, doutor? Quando a gente fala do direito internacional da propriedade intelectual, quando a gente faz uma retomada histórica, nós temos alguns tratados internacionais que são marcos normativos de grande relevância, não só para o Brasil, enquanto Estado, mas também para o dia a dia dos nossos clientes. Por exemplo, quando a gente vai lá no início quando vamos no início dessa trajetória, com a Convenção da União de Paris, no final do século XIX, nós temos ali uma grande inovação com a prioridade unionista. Isso permite que registros dos Estados membros da Convenção sejam estendidos para outros países membros dentro de um prazo a depender do direito de propriedade intelectual que estamos falando. Excelente, porque é um passo importantíssimo dentro do direito internacional. Eu vejo que é o reconhecimento de um país de um direito adquirido em outro. Penso, por exemplo, em relação a uma marca, é um país reconhecendo um pedido de marca, um registro de marca concedido por outro. Então, envolve questões aí de soberania e padronização de documentos também, né? Sem dúvida nenhuma, a Convenção da União de Paris ela é responsável por uma maior integração e cooperação dos Estados-membros em relação à propriedade intelectual. Reconhecer direitos de propriedade intelectual de outros países é um exercício difícil para os países. Pode-se dizer que pode-se questionar essa certa abertura da soberania, mas os ganhos econômicos são gigantescos. Mas é muito complicado isso para conseguir esse reconhecimento, por exemplo, de um direito do Brasil em outro país. Eu tenho que passar por consulado, por legalização. Como que é, via de regra, esse reconhecimento? Quando a gente retoma a Convenção da União de Paris, lá no final do século XIX, o início do século XX, a gente tem uma burocracia gigantesca em relação à extensão de direitos de propriedade industrial. Existia a demanda de consularização de documentos, de tradução juramentada. Então, sem dúvida nenhuma, a burocracia e as demandas legais eram verdadeiros desafios a serem superados pelas empresas que queriam. Imagina. E é a perda, né, desses documentos, porque era tudo em papel, né? Hoje a gente vive uma sociedade digital que é muito mais fácil você mandar um e-mail, compartilhar um arquivo com alguém do outro lado do mundo. A gente tem casos aqui na ICAMP de reuniões com clientes em outros países, né? Reuniões virtuais, ao vivo, com pessoas na Europa e às vezes até países mais distantes, né? É uma coisa importante a se atentar, a questão de fuso horário, né? Não, tal horário em Brasília, tal horário em Zurique, e aí, acertando os fuso horários, é possível falar imediatamente com o cliente. Então, imagino que essa burocratização, essa necessidade de papel, hoje em dia já caiu por terra. Com certeza, apesar de a gente falar nesse início de um tratado do final do século XIX que ainda é válido, o contexto, tá, para os registros de propriedade intelectual atualmente é completamente diferente. Durante o último século, nós tivemos grandes avanços. Então,
Na década de 70 nós temos o PCT, que é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Volta. PCT. PCT. Porque eu já ouvi TPP, TPO, como que é mesmo? No Brasil, nós usamos a sigla PCT, que é derivada do termo em inglês Patent Cooperation Treaty. O PCT é um tratado internacional celebrado em Washington no início da década de 1970 e, sem dúvida nenhuma, é o tratado que mais influenciou os registros, a extensão de registros de propriedade intelectual no mundo. Então, doutor Guilherme, como o próprio nome já diz, patent ou patente quer dizer direito sobre as invenções, né? Então, é uma cooperação para você ter um registro internacional das invenções. Como funciona um pouquinho esse tratado? Exatamente. O PCT é um tratado que permitiu a extensão internacional de pedidos de patentes por meio de um processo, num primeiro momento, unificado. Até a década de 70, nós tínhamos a Convenção da União de Paris, que trazia a prioridade unionista. Certo. Mas com o PCT, nós temos uma unificação e a criação de algo que chamamos de fase internacional. Ah, entendi. Porque quando cada país gerenciava os seus processos de patente, eu imagino que cada país tinha um formato de reivindicação desses direitos, de relatório, de reivindicações, de critérios de patenteabilidade. Então, podemos dizer que o PCT padronizou um pouco esse formato? Sem dúvida, houve uma padronização. E houve também a oportunidade de empresas estenderem seus direitos de propriedade intelectual, no caso, as suas patentes, com custos reduzidos e maior celeridade.